E aí, moçada, beleza? Ó, aula praticamente de revisão, porque o assunto dessa semana foi dado função logarítmica e inequação logarítmica. Hoje, exercícios de aprofundamento. Fica ligado, exercícios muito bons, hein? Então vamos lá. Então vamos lá, gente. Construa os gráficos das funções. Então olha só, um gráfico parecido a esse daqui, né? Logaritmo de alguma coisa na base 2, ó, logaritmo de x na base 2, a gente já fez várias vezes. A gente já fez pelo menos umas 3 vezes, contando lá com aquelas vezes que nós fizemos lá na função exponencial, tá? Então aqui é só para mostrar uma coisa muito importante, muito interessante para vocês. Esse gráfico aqui, ele é muito parecido com aquele um assim, ó, y é igual a logaritmo de x na base 2, tá? Ele é muito parecido com esse. A diferença é que eu vou tirar uma unidade do x antes de aplicar no logaritmo, tá? Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui a tabelinha, né? Eu faria uma tabelinha assim, ó, com 3 colunas. Aqui seria o x, aqui seria o x menos 1 e aqui seria o logaritmo de x menos 1 na base 2. Tá? Então, por exemplo, antes de eu fazer isso aqui, também tem outra coisa, né? Logaritmo tem condição de existência. Não posso esquecer da condição de existência. Então, x menos 1 tem que ser o quê? Maior do que 0. Então, quer dizer que o x tem que ser maior do que 1, tá vendo? Então, para começo de conversa, eu não posso colocar o 1 aqui. Eu tenho que colocar um x maior do que 1. Para depois começar a colocar, para depois começar a fazer os cálculos corretamente ali. Tá? Então, vamos começar assim, ó. Quando x for 1, 1 não tem, né? Quando x for 2, eu não posso colocar 1, 2. Quando x for 2, x menos 1, né? 2 menos 1, 1. E logaritmo de 1 na base 2, 0. Tá vendo? Quando x for 3, 3 menos 1, 2. Logaritmo de 2 na base 2, 1. Quando x for 4, 4 menos 1, 3. Logaritmo de 3 na base 2, putz, não sei. Não sei. Vamos colocar outro. Vamos pular o 4. Vamos colocar 5. Pronto, 5. 5 menos 1, 4. Pronto, agora tem. Logaritmo de 4 na base 2, 2. Né? 2 elevado a 2 dá o 4. Beleza. Vamos colocar mais um aqui. Vamos pegar o 9. Só porque é o 9. 9 menos 1, 8. Logaritmo de 8 na base 2, 3. Beleza? Tá. Só que olha só. Tem ainda entre o 1 e o 2. Porque eu comecei no 2. Então tem 1 e 2. Então vamos colocar aqui 1,5. Né? 3 sobre 2. Ou 1,5. Colocar 1,5 mesmo. 1,5 menos 1 dá 0,5. 0,5 é meio. Logaritmo de meio na base 2, menos 1. Vamos colocar aqui o 2,5. Não, 2,5? 2,5 menos 1, não é o 2,5 que eu quero. Eu quero eu tenho que pensar, porque isso aqui tem que dar 1/4. 1/4. 1/4 mais 1 dá 5/4. É o 1,25. 1,25. Pronto. 1,25 menos 1, 0,25, que é 1/4. Logaritmo de 1/4 na base 2, menos 2. Tá vendo? Agora eu vou fazer o quê? Eu quero que isso aqui fique o quê? 1/8. 1/8 é 0,125. Então eu vou colocar aqui 1,125 menos 1, 0,125. 0,125 é 1 sobre 8. Então, logaritmo de 1 sobre 8 na base 2, menos 3. Tá vendo? Tá. Por que todo esse raciocínio? O que está acontecendo aqui no gráfico? Vou colocar os pontos. Então, quando x é 2, y 0. Aqui, ó. Quando x é 3, y 1. 3, 1. Tá aqui, ó. Quando x é 5, né? Então 3, 4, 5, y 2, tá aqui, ó. Quando x é 9, então 5, 6, 7, 8, 9, y 3, aqui, ó. Quando x é 1,5, 1,5 é aqui, ó, no meio aqui, ó.
dá o quê? Menos 1 aqui, ó. Menos 1, né? Tá vendo aqui, ó? Menos 1, menos 2, menos 3, aqui é o 0. 1, 2, 3. Aí aqui é o 1, aqui é o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Beleza, pronto, agora ficou mais claro. Então aqui quando o x é 1,5, dá menos 1. Quando o x é 1,025, é aqui, ó. O y é menos 2, aqui, ó. Quando o x é 1,125, 125 é metade aqui, ó, tá? Então vai dar o quê? Daqui, menos 3. Tá vendo? Então o gráfico disso aqui é o quê? É assim, ó. Certo? Agora eu quero chamar a atenção uma coisa muito importante. Já reparou que como eu falo que tudo é muito importante? Eu falo pra caramba isso, né? Cadê meu lápis? É o lápis. Tá aqui meu lápis. Essa função aqui, ó. Essa função, ela seria aqui, ó. Ela ia passar aqui no 1, e aqui está o meio, aqui está um quarto, aqui está o menos 3. Quando o x fosse 2, seria 1. Quando o x fosse 4, seria 2. Quando o x fosse 8, seria 3. Então, ela faria esse gráfico aqui, ó. Ops. Ela ficaria esse gráfico aí. Por que eu estou fazendo isso aqui em lápis? Porque eu quero que você veja o seguinte. Esse menos 1 aqui fez esse gráfico aqui em lápis, que está a lápis, né? Vir uma unidade para a direita. Isso é muito interessante. Se tivesse aqui menos 2, esse gráfico teria vindo 2 unidades aqui. Se tivesse aqui mais 5, esse gráfico iria 5 unidades para cá. Então, quando tem mais, quer dizer que ele vem para cá. Quando tem menos, quer dizer que ele vem para cá. Muito importante isso, tá? Isso aqui, ó, quando eu subtraio do x, né? Quando eu estou numa função qualquer, tá? Numa função qualquer, quando eu subtraio do x, por exemplo, essa função aqui, ó, f de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x menos 8. Tá? Isso aí dá uma função de segundo grau com cavidade para cima, não sei como é que é. Agora, se eu colocar no lugar do x menos 1, por exemplo, se eu fizer assim, ó, f de x menos 1 vai ser o quê? 3 vezes x menos 1 ao quadrado menos 4 vezes x menos 1 menos 8. Sabe o que isso aqui vai fazer nessa função? Nesse gráfico aqui, ela vai fazer esse gráfico fazer o quê? Uma unidade para a direita. É interessante isso. Tá? É muito interessante isso. Quando eu pego... Mas, ó, tem que estar em tudo. E tem que, no lugar do x, eu vou colocar x menos 1, ó. E daí vai tudo, entendeu? Então, é como se eu pegasse aqui, ó, no lugar desse x aqui, ó, e colocasse o quê? X menos 1. Tá? Então, isso faz com que a função ela se desloque uma unidade para a direita. Tá? Muito importante isso aqui. Beleza? Tá? Então, vamos para o próximo aqui. O próximo é semelhante a essa informação, tá? O logaritmo de x na base 2. Eu vou fazer essa daqui logo. Essa daqui, como é que é? Essa daqui, quando o x fosse 1, seria 0. Quando o x fosse 2, seria 1. Quando o x fosse 4, vai ser 2. Quando o x é 8, vai ser o quê? 3. Quando o x é meio, vai ser menos 1. Quando o x é um quarto, vai ser menos 2. Então, essa função, só essa daqui, ó, ela é assim, ó. Tá entendendo? Só que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa função e vou somar 2. Então, ela vem 2 unidades para cima. Então, essa aqui vem para cá, 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 essa aqui que é menos 1 vem para cá, essa aqui que é menos 2 vem para cá, essa daqui que seria menos 3 vem para cá. Então, o gráfico vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó. Aqui eu fui mais rápido, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui é o menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então o gráfico ficou assim, ó.
Ela veio 2 unidades para cima. O que está acontecendo aqui? É como se eu tivesse pego. O eixo aqui, o x que estaria aqui, ó, e colocado o x 2 unidades para baixo. Então, digamos, se o x estivesse aqui, né? Vamos dizer aqui, ó. Aqui está o eixo x, tá? Vamos dizer, tá? Suponha, tá aqui o eixo y, tá aqui o eixo x. Então, eu vou fazer o gráfico disso aqui. O gráfico disso aqui é esse aqui, ó. Ah, beleza. Só que agora eu vou somar 2. Então, eu pego esse eixo e faço o quê? Põe 2 unidades para baixo. Então, o eixo x veio parar aqui e o gráfico como se tivesse subido. Na verdade, é a mesma coisa. Se eu fizer o gráfico disso aqui, ó, e mais 2, então eu coloco ele 2 unidades para cima. Pum, é a mesma coisa. Ou eu desloco o eixo x para baixo, ou eu desloco o gráfico 2 unidades para cima. Tá? Dá o mesmo efeito, é isso aqui. Ah, mas calma aí, não entendi direito, não tinha que fazer tabela? Então vamos fazer tabela para você ver uma coisa. Vou fazer 3 também. Tá? Aqui vai ser o x, aqui vai ser logaritmo de x na base 2, e aqui vai ser 2 mais logaritmo de x na base 2. Então, quando o x for, quando o x for 1/8, isso aqui dá o quê? Dá menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Tá bem aqui, ó. 1/8, aqui, ó. Quando o x for 1/4, vai dar o quê? Bom, logaritmo de 1/4 na base 2 dá menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Tá aqui, ó. Quando x é 1/4, deu 0. Ó, x 1/4, y 0. Quando x for 1/2, logaritmo de meio na base 2 dá o quê? Dá menos 1. 2 menos 1 dá 1. Quando x for 1, logaritmo de 1 na base 2 dá 0. 0 mais 2, 2. Quando x for 2, logaritmo de 2 na base 2 dá o quê? Dá 1. 1 mais 2, 3. Quando x for 4, logaritmo de 4 na base 2, 2. 2 mais 2, 4. Tá aqui, ó. Por os pontos que deu aqui, ó. Quer ver, ó? x1, y0. x2, y3. Não, x1, y0, não é essa aqui. É essa aqui, ó. x1, y2, tá aqui, ó. 2. x2, y3, tá aqui 3. x4, y4, tá lá, ó. Tá? x8, não coloquei aqui, mas x8, logaritmo de 8 na base 2, 3. 3 mais 2, 5. Tá aqui, ó. Então, 8, 5, lá no 5. Tá? Ó. Quando o x é 1/4, então 1, aí 1/2, né? Meio, e aqui 1/4. Quando é 1/4, dá o quê? Dá 0 aqui, ó. É esse ponto ali, tá? Só ficou um pouquinho impreciso, mas é isso aí. Entenderam? Então, algumas funções, basta você conseguir entender como é que é o deslocamento dela. Subtrai 1 aqui no x, ela vem uma unidade para frente. Somo 2 na função, ela sobe 2. Ou o eixo x desceria 2, tá? Mesma coisa. Tá bom? Então, esses aqui são gráficos, assim, uma maneira um pouquinho diferente da gente observar os gráficos. Beleza? Vou fazer outros exercícios. Então, agora vamos continuar. Mas antes, ó, eu quero mostrar aqui um negócio que eu falei aqui um negócio, tá? Eu ponho o x menos 1 no lugar do x, mas aqui não é x, não é f de x menos 1, aqui é f de x mesmo, tá? Fica assim, ó. Então eu pego a função f de x igual a 3x² menos 4x menos 8, isso desenha uma parábola. Aí eu ponho no lugar do x, x menos 1, só que aqui continua sendo f de x. Aí essa parábola vai fazer o quê? Ela vai deslocar uma unidade para a direita, beleza? Só essa correção aqui não é f de x menos 1, é f de x, quando eu ponho no lugar do x, o x menos 1, beleza? Vamos continuar. Então aqui, determine os domínios das funções abaixo. Então, o que é o domínio, né? Então, a função, isso aqui desenha um gráfico, tá? Mas ela não desenha um gráfico em todo o plano cartesiano, assim, em todo o valor de x. Por quê? Porque a função logaritmo, ela tem o quê? Ela tem um domínio, ela tem uma condição de existência, certo? E o domínio dessa função vai dizer aonde que eu vou poder fazer o gráfico. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou aplicar as condições de existência que a gente conhece. O logaritmando, né? O x mais 2, a gente sabe que tem que ser o quê? Tem que ser maior que 0.
Tá? Se o x mais 2 tem que ser maior que zero, quer dizer que o x tem que ser maior do que menos 2. Beleza? Para começar a ter conversa. Né? Viram lá que eu acabei de fazer um gráfico e era justamente isso. Se aqui fosse uma base, por exemplo, só 3, seria o gráfico do logaritmo, só que menos 2 quer dizer que esse gráfico iria duas casas para trás, né? Mas além desse daqui, ó, do x ter que ser maior que menos 2, tem essa daqui, ó. Porque 3 menos x também tem que ser maior que zero. E nesse caso vai ficar o quê? 3 maior do que x. Então o x tem que ser menor do que 3. Então veja, aqui diz que o x tem que ser maior que menos 2 e aqui diz que o x tem que ser menor que 3. Então fora desse intervalo, eu não vou poder fazer gráfico. O gráfico vai estar entre o 2 e o 3, tá? Só que tem um detalhezinho ainda. A base aqui do logaritmo, né? O 3 menos x também tem que ser diferente de 1, certo? Então, quando eu jogo esse menos x para cá e esse 1 para cá, vai ficar 3 menos 1 é diferente de x. Então, o x tem que ser diferente de 2. Olha só, então, vamos fazer isso graficamente para a gente conseguir ver. Não vou fazer o gráfico disso aqui, tá? O gráfico disso aqui às vezes é difícil, demora muito tempo e não é o objetivo aqui, mas só o domínio. Então, eu vou fazer graficamente o domínio. Vou escrever graficamente o domínio. Então, essa daqui diz que o x tem que ser maior que menos 2. Então, vou colocar o menos 2 aqui, ó. E o x tem que ser o quê? Maior que menos 2. Tá aqui. Maior que menos 2, tá? Nessa outra aqui, eu vou colocar essas duas informações juntas. Que o x tem que ser menor do que 3 e x diferente de 2. Então, vamos dizer que o 2 esteja aqui. Aqui está o 2 e aqui está o 3. X tem que ser menor que o 3 e diferente de 2. Então, ele vem aqui, ó. Tudo isso aqui é menor que 3, pula o 2 e aqui, ó. Beleza. Então, quer dizer que o meu domínio tem que satisfazer o quê? Isso e isso ao mesmo tempo. Então, o domínio, tá? O domínio vai ser o quê? Vai ser aquilo que está contemplado nessas duas retas. Então, essa parte aqui está contemplada nas duas? Não. Então, aqui também não. O menos 2 está contemplado nas duas? Não. Não, aqui não está. Aqui está, mas aqui não está. Então, não, aqui não entra. Essa parte entre o menos 2 e o 2 está contemplada nas duas? Tá. Então, está aqui, está contemplado nas duas. Aqui está menos 2. Ó. O 2 está contemplado nas duas? Aqui não está, mas aqui está. Mas aqui não está, então não. Então, não entra. Entre o 2 e o 3 está contemplado nas duas? Tá, está contemplado nas duas. Opa, então entra aqui, ó. Entre o 2 e o 3 entra. O 3 está contemplado nas duas? Não. O maior que 3 está contemplado nas duas? Não. Então, qual é o domínio? O domínio são os valores de x pertencente aos reais, tal que menos 2 é menor do que x, que é menor do que 3, e x diferente de 2. Pronto, tá aqui, ó. Esse é o domínio, tá? Então, o domínio está daqui até aqui, mas sendo diferente de 2. Beleza? Então, o gráfico dessa função, se a gente for fazer o gráfico dessa função, ele só vai estar aqui, ó. Ele só vai estar nesse espaço. Maior que 3 não vai ter, menor que menos 2 não vai ter, o gráfico vai estar concentrado só nesse espaço aqui. Beleza? Bom, vamos ver o próximo. O domínio dessa função. Então, calma aí, o domínio dessa função, a mesma coisa ali, tá? É a condição de existência de logaritmo. Então, o logaritmando quer dizer x ao quadrado mais x menos 2 tem que ser o quê? Maior do que 0, certo? Então, eu tenho que analisar isso aqui. Como é que eu vou analisar isso aqui? Eu vou analisar o sinal dessa função, x ao quadrado mais x menos 2. Essa função aqui é, né, ó, a função f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 2. Como é que é essa função? Isso aqui é uma parábola, tá? Quais são as raízes aqui? Então, vou fatorar. Isso aqui é x, aí como aqui é menos, então 1 é mais alguma coisa, e aqui é x menos alguma coisa. Então, dois números que multiplicados dá 2 e que a diferença dá 1. É 2 e 1. Só que onde é que vai ficar o 2? O 2 vai ficar no positivo, porque esse aqui é positivo. 2 e aqui 1. Ó. X de x, x ao quadrado. Mais 2 vezes menos 1, menos 2. Então, mais 2x com menos x dá x. Beleza. Então, as raízes aqui são o quê? Menos 2, x igual a menos 2 e x é igual a 1. 1 menos 1 dá 0. Então, são as raízes. Quer dizer que esse gráfico aqui, ele é assim, ó. Aqui está o menos 2 e aqui está o 1. Então, é uma concavidade para cima, é um gráfico assim, ó.
Faz assim, tá? Aqui está o 1, aqui está o menos 2. Eu quero os valores de x em que isso daqui vai ser o quê? Maior que zero. Maior que zero é quando está para cima. Então vai ser o quê? Vai ser aqui, ó, quando o x for maior do que 1 e quando o x, ou quando o x for o quê? Menor que menos 2. Então é nesse intervalo em que a função dá o y o quê? Positivo. Dá essa expressão aqui vai ser positiva. Ela vai ser positiva quando o x for maior que 1 ou x menor do que menos 2. Beleza? Então essa aqui, esse é o resultado dessa condição de existência. Tá? Bom, posso escrever aqui, né? X maior do que 1 ou x menor do que menos 2. Beleza? Mas não acabou. Porque tem a base ali, a base é o x, né? Tem a base o x. Então aquele x ali tem que ser o quê? Tem que ser diferente de 1. E aquele x ali tem que ser o quê? Maior do que 0. Então veja, o domínio dessa função tem que satisfazer isso e isso. E eu vou colocar, que nem eu fiz aqui, em duas retas e fazer a interseção entre elas. Então, a primeira reta está o resultado desse daqui, ó. É o menos 2 e o 1, né? Então, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos dizer que o menos 2 está nessa direção, menos 2. O 1 vai estar nessa direção aqui, ó. 1. E aqui vai estar a direção do 0. Beleza. Então, olha só, aqui diz que o x tem que ser o quê? Maior do que 1. Então, 1 está aqui, maior do que 1. Beleza. E aqui diz que o x tem que ser o quê? Menor do que menos 2. Está aqui o menos 2, então o x tem que ser menor que menos 2. Beleza. Ó, essa aqui está feito, que nem está aqui, ó. Tá? Podia até colocar tudo junto aqui, mas tudo bem, vou fazer outro aqui, ó. Agora, eu vou colocar essa daqui, ó. O x maior do que 0 é diferente de 1. Então, é diferente de 1 e maior do que 0. O 0 está aqui, então maior do que 0 é diferente de 1. Tá? Então, veja só. Agora, o domínio dessa função tem que satisfazer essas duas coisas. Ou seja, a interseção. É aquilo que está contemplado na primeira e contemplado na segunda. Então, menor que menos 2 está contemplado nas duas? Não. Entre menos 2 e 0 está contemplado nas duas? Não. O menos 2? Não. O 0? Não. Entre o 0 e 1 está contemplado nas duas? Não. Só embaixo. O 1 está contemplado nas duas? Não. E o maior que 1 está contemplado nas duas? Está. Então, o domínio está aqui, ó. O x tem que ser o quê? Maior do que 1. O x está aqui. O x que está aqui, ele é o quê? Ele é maior do que o 1 que está aqui. Tá? Então, o domínio dessa função aqui é tranquilo. O domínio vai ser o quê? O x pertencente aos reais está o quê? X maior do que 1. Pronto. Beleza. Acabou. Tranquilo. Sempre quando eu colocar um x maior do que 1 aqui, vai funcionar normalmente. Aí você fala, mas e vem cá, e a base não pode ser entre 0 e 1? A base pode ser entre 0 e 1. Tá? A base pode ser entre 0 e 1. Só que quando a base estiver entre 0 e 1, esse logaritmando é que não vai poder ser. Ó, porque entre o 0 e 1 ela dá negativo. E o logaritmando não pode ser negativo. Então a minha função ela vai ficar restrita a isso aqui. Quando a gente for fazer o gráfico dessa função, ela só vai existir aqui, ó, do 1, né, do 1 em diante. Certo? Ó, quando o x for... não incluindo 1, né? Vamos dizer, quando x for 2. Engraçado que essa daqui, ó, eu peguei o Excel, o OpenOffice lá e fiz lá o gráfico disso aqui. Isso daqui, o gráfico disso aqui é interessante, ele vem assim lá do menos, aí ele, aqui no 1,3 ele cruza aqui, ó, e daí ele sobe um pouquinho e depois ele estabiliza no 2. O 2 está aqui, não, 1, 2, o 2 está aqui, ó. Então ele sobe, passa um pouco do 2, aí depois ele vem estabilizando no 2. É um gráfico interessante esse aqui. E ele só existe da onde? Do 1 em diante. Por que que aqui é no 1,3? Porque quando eu colocar aqui 1,3, ó, 1,3 ao quadrado mais 1,3 menos 2, isso aqui dá 0,999. Ou seja, é quase 1. Qual que é o logaritmo de 1? É 0. É onde ele cruza aqui o 0. Entendeu? Tem um valor de x específico que faz isso aqui ser 0. Nesse valor que faz isso aqui ser 0, o logaritmo desse 1, né? Faz isso aqui ser 0, não, desculpa. Faz isso aqui ser 1. Tá? Quando 1,3, quando isso aqui é 1, é 0,999, né? Falei, então é 1. Então o logaritmo de 1 é o quê? É 0. Então, quando o x for 1,3, que é aqui, ó, o logaritmando vai dar 1, e logaritmo de 1 é 0. Qualquer que seja o x, entendeu? Então, aí ela sobe, passa um pouco do 2, aí depois ela vem e estabiliza mais ou menos no 2. Por que que ela estabiliza no 2?
é fácil perceber aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar aqui no x 100, vai ficar assim, ó, logaritmo na base 100 do quê? De 100 vezes 100 dá 10.000. 10.000 mais 100, 10.100 menos 2, 10.098, ó. 10.098. Então, que número que eu elevo 100 para dar 10.098? Dá um pouco menos de 2, né? Não, dá um pouco mais que 2, ó, porque 100 vezes 2 dá 10.000. Então é um pouco mais de 2, é um pouco mais de 2. Só que à medida que eu aumento esse x aqui indefinidamente, por exemplo, se eu colocar 1.000 aqui, vai dar o quê? Vai dar logaritmo de 1.000, logaritmo de 1.000, tá? Na base o quê? 1 milhão mais 1.000, 1.000 menos 2 dá 998. Então dá 1 milhão 998. Aí, ó. Dá isso aí. Então, calma aí. Qual é o número que eu elevo 1.000 para dar 1.998? Bom, 1.000 vezes 2 dá 1 milhão. Então, é um pouco mais que 2, entendeu? Então, à medida que o x vai aumentando, o valor do resultado aqui vai sendo cada vez mais próximo do 2. De forma que se eu colocar o x aqui e colocar assim... 1 trilhão, isso daqui vai ser 2,000 alguma coisa. Ou seja, vai ser bem mais perto do 2 ainda. Tá? Então esse é o gráfico. É um gráfico louco. Tá? O objetivo aqui não é ver o gráfico. O objetivo aqui é o quê? É ver o domínio. Beleza? Bom, você sabe que a gente vai ter uma semana de exercício ainda, né? Então na semana de exercício eu coloco exercícios aqui mais complicados ainda, mais difíceis ainda, mais voltados. Não perca, semana que vem vai ser muito boa mesmo também, tá bom? Mas ainda tem mais coisa aqui, não acabou não, você está indo embora? Volta aqui. Tem ainda exercício de inequação, vamos para o exercício de inequação. Então aqui, nos nossos exercícios de inequação, está escrito assim, ó. Resolva a inequação 3 vezes logaritmo de x na base 3 ao quadrado mais 5 vezes logaritmo de x na base 3 menos 2 menor ou igual a zero, tá? Isso daqui é semelhante a utilizar um artifício. Que artifício? Eu vou colocar no lugar do logaritmo de x na base 3, eu vou chamar isso aqui de t, tá? Então, essa inequação, ela pode ser vista assim, ó, 3t ao quadrado mais 5t menos 2 menor ou igual a zero. Então, eu faço o estudo dessa inequação com o t. Eu estudo o t. Quando é que o valor de t vai fazer essa expressão toda ser menor ou igual a zero? E depois que eu descobrir qual é o valor de t que faz isso aqui ser menor ou igual a zero, eu extrapolo isso para o logaritmo de x na base 3 e verifico o que é que pode, tá? Inclusive, esse daqui tem condição de existência, tá? Mas eu vou primeiro analisar o t, daí depois de analisar o t eu vou fazer a condição de existência com esse aqui, beleza? Bom, qual é aqui o valor de t que faz essa expressão toda ser menor ou igual a zero? Bom, isso aqui é uma expressão do segundo grau, é uma inequação do segundo grau, tem que fazer o estudo do sinal do segundo grau e verificar. Isso aqui é uma parábola voltada para cima, quais são as raízes? Então, vou fatorar isso aqui, tá? Então, vai ser alguma coisa t, mais ou menos outra coisa, vezes alguma coisa t, mais ou menos outra coisa. Como aqui é menos, então um é mais, outro é menos. Vamos colocar um mais aqui e um menos aqui, beleza. Então, dois números que multiplicados dá 3 e dois números que multiplicados dá 2. Dois números que multiplicados dá 3 é o quê? É 1 vezes 3. Dois números multiplicados dá 2 é 1 vezes 2. Então, eu tenho que colocar aqui alguma coisa aqui, tá? De forma que a multiplicação dos internos e a multiplicação dos externos, uma vai dar negativo, essa dos externos vai dar negativo por conta daqui, e dos internos vai dar positivo. Então, mais alguma coisa com menos alguma coisa tem que dar um mais 5t. Quer dizer que a multiplicação dos internos tem que ser maior, porque aqui é mais, ó. Tá? E vai ser a diferença. A multiplicação dos internos menos a multiplicação dos externos tem que dar 5. Então, olha só. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. 6 menos 1, 5. Então, é isso aí. Então, o 2, que é do termo independente, vai ter que fazer... Vai ter que estar multiplicando o 3 e vai ter que ser multiplicação interna. Então, o 3 está no t. Então, o 3 está aqui e o 2 está aqui, ó. Então, mais 6t. E aqui vai estar 1 e aqui vai estar 1. Ó. Então, 1t vezes menos 1, menos t. Então, mais 6t com menos t, mais 5t.
Tá? Então, t vezes 3t, 3t ao quadrado. E 2 vezes menos 1, menos 2. Então, tá certo, é isso aqui. Então, as raízes são o quê? T igual a menos 2 e t igual a 1/3. Tá? Então, eu vou colocar isso aqui. Menos 2 está aqui. E 1/3 está aqui. Tá? Então, qual o valor de t que faz isso aqui ser menor que zero? Bom, isso aqui tem concavidade para cima. É assim, ó. Certo? Então, essa expressão vai ser menor que zero aonde? Aqui no meio. Que é onde a parábola está para baixo. Tá? E vai ser igual a zero aonde? Aqui e aqui. Ó. Beleza? Então, o meu t, para que satisfaça isso aqui, o t tem que ser o quê? Tem que ser menor ou igual a 1/3 e tem que ser maior ou igual a menos 2. Beleza? Bom, agora eu vou pegar isso aqui, ó, e vou colocar aqui. Vou colocar o t aqui no meio. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2 menor ou igual a logaritmo de x na base 3 menor ou igual a 1/3, certo? Bom, condição de existência, x tem que ser maior do que zero. Logaritmando, x tem que ser maior que zero, né? Condição de existência, vamos chamar assim, condição de existência, tá? Bom, fora isso, o que eu faço aqui? Bom, esse daqui eu consigo resolver tudo junto, né? Eu não preciso resolver esse e depois esse. Por que eu posso fazer isso? Porque a base ela é maior do que 1. Quando a base é maior que 1, não inverte esse sinal aqui. Tá? Eu posso resolver logo aqui mesmo, porque isso daqui, ó, esse x, ele vai manter o mesmo sentido não é inigualdade, inequação como é que é? Igualdade, desigualdade, pronto. Tá? O x vai manter o mesmo sentido de desigualdade. Entenda o que eu quero dizer. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é logaritmo de 3 elevado a menos 2 na base 3 menor ou igual a logaritmo de x na base 3 menor ou igual a logaritmo de 3 elevado a 1/3 na base 3. Tá vendo? É a mesma coisa, né? Isso aqui dá 1/3, isso aqui dá menos 2, correto? Então, agora o que eu faço? Eu corto o log de 3. Por que eu posso cortar o log de 3? Porque a base é maior que 1. Então, quando a base é maior que 1, isso e isso vão manter o mesmo sentido. Então, vai ficar assim, ó. 3 elevado a menos 2 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3 elevado a 1/3. 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 elevado a 2, menor ou igual a x, que é menor ou igual ao quê? 3 elevado a 1/3 é raiz cúbica de 3. Ó. Tá? Então, aqui vai ficar o quê? Que 1/9 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a raiz cúbica de 3. Está aqui, ó. Essa é a resposta. Tá? Esse é o valor de x. Opa, mas tem um detalhe, né? X tem que ser o quê? Maior do que 0. Bom, o x que está nesse intervalo todo, ele é maior que 0. Então, não tem problema nenhum. Então, pode ser aqui, ó. Tá? Porque essa condição de existência diz que o x tem que ser o quê? Positivo. Tá? Isso aqui, traduzindo em miúdos, é x positivo. Então eu penso, esse x que está aqui está positivo? Tá. Então beleza, então acabou. Então a inequação, a solução vai ser o quê? X pertencente aos reais está o quê? 1/9 menor ou igual a x, que é menor ou igual a raiz de 3 sobre... raiz cúbica de 3. Tá? Raiz cúbica de 3. É isso que nós temos que ter em mente. Tá? Lembrando sempre aqui, hein? Ó, o que eu fiz aqui? Eu fiz usei artifício, né? A gente já fez isso quando a gente resolveu equações logarítmicas, quando a gente resolveu equações exponenciais, a gente utilizou o artifício. Quando a gente fez lá inequação exponencial, a gente utilizou esse artifício também. Então aqui eu uso o mesmo artifício, ó. Logaritmo de x na base 3 elevado ao quadrado, logaritmo de x na base 3. Então eu coloquei o t no lugar. Resolvi essa aqui, deu isso aqui. Aí eu pego isso aqui e coloco lá no lugar do t. Tá? Daí quando eu coloquei aqui, eu não esqueci da condição de existência. O x tem que ser positivo. Resolvi aqui, cheguei nisso aqui. O x é positivo? É. Então quer dizer que a solução é x pertencente aos reais, tal que o x esteja nesse intervalo positivo. Beleza? Bom, tem mais um ainda. Vamos embora? Vamos para o próximo.
Então vamos lá, mais um, esse aqui é o último. Olha só, resolva a inequação logaritmo de x na base 2 menos 6 vezes logaritmo de 2 na base x mais 1 maior que zero, tá? Ah, vamos usar o artifício. Vamos chamar isso aqui de t, isso aqui de t. Pera. Aqui, ó, logaritmo de x na base 2. Aqui é logaritmo de 2 na base x. Opa, então calma aí. Logaritmo de 2 na base x, eu não quero trabalhar com esse aqui, eu prefiro trabalhar assim, ó, com a base 2, tá? Então, logaritmo de 2 na base x é a mesma coisa que o quê? Que 1 sobre logaritmo de x na base 2. Lembra lá das propriedades de mudança de base? A mudança de base faz isso aqui, ó. Então, no lugar desse daqui, eu vou colocar isso aqui, ó. Aí você fala, ah, mas pode fazer isso? Pode, eu tenho que levar em consideração a condição de existência, tá? Mas, como eu vou usar o artifício, eu vou fazer isso depois, tá? Depois. Olha só como é que vai ficar isso aqui, então. Presta atenção. Logaritmo de x na base 2 menos 6 sobre logaritmo de x na base 2 mais 1 maior que zero, certo? Ó, agora atenção aqui, isso aqui tem um segredinho aqui que muita gente erra aqui, tá? Se não tomar cuidado, faz errado, acha a resposta errada e perde a questão e só vai ver depois quando for verificar o gabarito depois da prova. Então presta atenção. Normalmente o que a gente faz? Né? Ah, vou usar o artifício aqui, né? Vou chamar de t é logaritmo de x na base 2, tá? Então vou colocar aqui, vai ficar assim, ó. T menos 6 sobre t mais 1 maior que zero, certo? Aí você multiplica tudo por t. Aí quando a pessoa multiplica tudo por t, fica assim, ó. T ao quadrado, aí aqui vai ficar menos 6t, corta com t. Aí aqui vai dar mais 1 vezes t, maior do que 0 vezes t, zero. Aí a pessoa deixa assim, certo? Mas está errado. Por que está errado, professor? Eu sempre aprendi que dá para fazer isso. Não, dá para fazer isso quando você tem certeza que o t é maior que zero. O t é maior que zero aqui? Deixa eu ver. Bom, depende do valor de x, entendeu? Então eu não posso simplesmente multiplicar tudo por t e eliminar o t aqui de baixo. Eu tenho que deixar o t aqui, ó. Então, t vezes t, t ao quadrado, menos 6 vezes t, menos 6t. E 1 vezes t, t. E 0 vezes t, 0. Tudo isso sobre t. Na verdade, eu não multipliquei aqui por t, ó. Essa é a falha. Eu não multipliquei aqui por t. O 0 eu não multipliquei por t. O que eu fiz? Eu multipliquei aqui, ó, por t. Na verdade, eu multipliquei por t e dividi por t, ó. T ao quadrado vezes t, não, t vezes t, t ao quadrado, dividido por t, dá t ao quadrado sobre t. Então, ó, aí aqui, quando eu multiplico e divido por t, né? Não, aqui eu não preciso fazer nada. Aqui já está sobre t. Errei. Já estou ficando bravo aqui. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando o mínimo múltiplo comum, não estou multiplicando por t. Eu multiplico por t, divido por t, esse. Multiplico por t, divido por t, esse. Eu estou tirando o mínimo múltiplo comum. Olha só. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo que essa bagunça aqui não ficou legal. Ó, eu pego esse aqui e faço assim, ó. T ao quadrado sobre t. Esse daqui eu já deixo sobre t mesmo. 6t. Eu estou somando as frações e estou colocando t embaixo. Então, esse aqui vai ser o quê? T sobre t. Tá vendo? 1 é t sobre t. Esse aqui é menos 6 sobre t. Não faço nada. E aqui é t ao quadrado sobre t. Ó. Então, eu pego essa expressão aqui e modifico ela para aparecer o t embaixo. Ó. Então, tudo isso aqui tem que ser o que? Maior que zero. Então, eu não multipliquei tudo por t. Eu não sei se t é positivo ou negativo. Falei errado aqui. Falei errado. Por favor, ignorem. Tá vendo como a gente faz besteira? A gente vai no macete e esquece o que é correto. Na verdade, eu estou somando aqui. Eu estou somando fração. Aqui é t sobre 1, aqui é 1 sobre 1. Então, eu coloco tudo embaixo do t. E daí, isso aqui vira o quê? Então, eu vou ajeitar aqui. Ó. Vai ficar assim, ó. T ao quadrado mais t
menos 6, tudo sobre t, isso tem que ser o quê? Maior do que zero. Bom, agora sim. Agora, eu tenho aqui o quê? Uma inequação quociente. Eu tenho que fazer o estudo do de cima, fazer o estudo do de baixo, dividir os sinais e verificar qual é a parte em que tudo isso daqui dá o quê? Maior que zero. Tá? Então, isso aqui, ó, é estudo do sinal, é inequação quociente, tá bom? Então, eu vou fazer o estudo do sinal disso aqui, ó. Vou fazer aqui do lado mesmo. Vou fazer essa parte aqui. Então, vai ficar assim, ó. Bom, vou fatorar em cima. Eu vou fazer aqui, daí a solução eu ponho aqui. Vou fazer aqui, ó. Vou fatorar em cima. Então, em cima vai ser o quê? T, como aqui é menos, então T mais alguma coisa, vezes T menos alguma coisa. Então, dois números multiplicados dá 6 e que a diferença vai dar o quê? Mais 1. Então, é o 3 e o 2, né? Então, 3 aqui e 2 aqui, ó. Então, vai dar 3t menos 2t mais t. T vezes t ao quadrado e 3 vezes menos 2, menos 6. Beleza. Tudo sobre t. Então, isso aqui tem que ser o quê? Maior do que zero. Então, eu vou fazer o estudo do sinal disso aqui. Então, em cima é uma expressão do segundo grau, cujas raízes são menos 3. Então, aqui o menos 3 e aqui o 2. Está aqui o 2. E aqui é zero, né? Então, o zero está aqui, ó. Bom, beleza. Então, aqui a concavidade é para cima. Então, ela vem assim, faz assim e vai assim. Onde é que isso aqui é positivo? Então, é positivo aqui, é negativo aqui e positivo aqui, tá? Porque a parábola é para cima, ó. Tá? A parábola está para cima. Então, o que tiver para baixo da parábola é negativo, o que tiver para cima do eixo x, né? Da parábola não, do eixo x é positivo. Beleza? E essa daqui, então o zero está aqui, ó. A direita do zero é o que? Positivo, positivo, e a esquerda do zero é o que? Negativo, negativo. Agora sim, vamos lá. Então eu vou dividir os sinais, tá? Então quando aqui em cima for mais, aqui embaixo for menos aqui, então isso aqui vai dar o quê? Menos. Quando aqui for menos, menos dividido por menos, mais. Quando aqui em cima for menos e aqui for mais, então menos dividido por mais, menos. E aqui quando for positivo e aqui positivo, mais dividido por mais, mais. Beleza. Eu quero quando isso tudo for o quê? Maior do que zero. Maior do que zero, então é aqui, ó. Tá aqui o menos 3, tá aqui o zero. Então, maior que zero tá aqui, entre o menos 3 e o zero. E aqui, ó, maior que zero é aqui, ó. Maior do que o 2, ó. Pronto, tá aqui. Então, essa é onde o t vai satisfazer isso aqui, ó. Tá? Então, eu transformei isso daqui tudo, usei o artifício, coloquei o t no lugar do log de x na base 2, obtive essa inequação que eu ajeitei, depois da confusão nisso daqui, fiz o estudo do sinal do de cima, estudo do sinal do de baixo, deu isso aqui, estudo do sinal do de cima, estudo do sinal de baixo. Aí eu dividi os sinais, mais dividido por menos, menos por menos, menos por mais por mais, e obtive que isso tudo vai ser o quê? Maior do que zero aqui, ó. Beleza. Agora eu vou fazer o artifício. Então, essa parte aqui vai ficar o quê? Então, assim, ó. Menos 3 menor do que o t, que é logaritmo de x na base 2, menor do que o zero, tá? Porque isso aqui é o t, né? Então, o t aqui tem que ser menor do que zero e maior do que menos 3. E aqui, o t tem que ser o quê? Maior do que 2. Então, agora eu vou jogar o t no lugar aqui, ó. Tá? Eu joguei isso aqui, ó. Deu isso aqui. Beleza? Bom, o que é isso aqui? Bom, a base é maior do que 1, certo? Então, isso aqui é logaritmo de 2 elevado a menos 3 na base 2, menor do que logaritmo de x na base 2, menor do que logaritmo de 2 elevado a 0 na base 2. 2 elevado a 0 dá 1, certo? Ó, estava esquecendo condição de existência. Então, aqui, a condição de existência é o quê? O x tem que ser maior do que zero, porque o logaritmando tem que ser maior que zero. Então, condição de existência. No final, eu tenho que levar isso aqui em consideração, não posso esquecer nunca. Então, aqui, o que deu aqui? Corto o log, corto o log, corto o log a base. Vai ficar o quê? 2 elevado a menos 3 dá o quê? Dá 1/8 menor do que x, menor do que 1.
Beleza? Bom, aqui tudo é maior do que zero. Por enquanto, aqui está tudo maior que zero. Bom, mas não é só isso, né? Tem esse t aqui, ó, t maior que 2. Então vai ficar assim, ó. Logaritmo de x na base 2 tem que ser maior do que 2, né? 2. Só que esse 2 eu já vou colocar direto porque está faltando espaço. Então vai ser logaritmo de 2 elevado a 2 na base 2, né? Porque isso aqui dá 2, ó. Tá? Ó, logaritmo de o t maior do que 2, que é logaritmo de 4 na base 2, é 2. Corto aqui, e aqui sai o quê? X maior do que 4. Então, veja, também esse x é maior do que zero. Tá? Aqui, ó, condição de x maior que zero. Então, o meu x tem que estar nesse intervalo ou nesse intervalo. Aí, beleza. Tá? Então, aqui ficou o quê? Solução igual, ó, x pertencente aos reais está o quê? 1/8 menor que x menor que 1 ou x maior que 4. Tá aqui, pronto. Essa é a solução. Beleza? Ó, esse probleminha aqui não é tão fácil, tá? Mas você pega lá de novo, escreve aí no papel, pega e escreve no papel e refaz de novo, vendo todos os passos que eu pratiquei aqui agora. Tá bom? Última aula da semana, tudo bom? Acabou a semana? Acabou a semana, uma pinóia. Acabou as aulas. Agora você vai pegar isso aqui e vai estudar hoje, que é quinta-feira, vai estudar amanhã, que é sexta-feira, vai estudar no sábado, vai estudar no domingo, porque semana que vem nós vamos ter uma semana de exercícios. E essa semana de exercícios da semana que vem vai envolver a função exponencial e função logarítmica, porque eu não fiz intervalo entre o assunto de função exponencial e função logarítmica. Eu terminei função exponencial e parti direto para logarítmica, tá? Por conta do cronograma apertado, que o próximo assunto aqui vai ser o que? Trigonometria. Então eu vou fazer uma semana de exercício agora, e essa semana de exercício vai ser pesada, viu? Se prepara, que vai ser exercício bacana mesmo, exercício difícil, exercício pesado. Tá? Semana que vem, semana de exercício. Então, estude, reveja todo o assunto, pega a lista de exercício, reveja todos os assuntos, reveja todos os exercícios de função exponencial, função logarítmica, e daí nós vamos para exercício pesado, beleza? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe, chama a gente para vir estudar no Mima, tá? Chama aqui, compartilhe, põe nas suas redes sociais, e aqui estão as aulas do segundo ano até agora, tá? Desde o começo do ano até agora, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos e até a semana que vem.